Olá a todos, meu nome é Luiz Felipe Tavares, eu sou médico pediatra e também escritor. Estamos hoje aqui, a convite do Sitcom TV, para conversar um pouco sobre as nossas obras, sobre os nossos livros. Nós temos 6 livros já publicados, né? Um livro de contos, Contos Leves e Breves, 2 livros sobre pensamentos filosóficos, Simetria, o Elo Perdido e Simetria e Movimento, e mais 3 romances de cunho espiritualista, As Ondas de Deco, o livro Buscar é Preciso e o livro Sempre Há um Recomeço. As Ondas de Deco fala sobre um jovem que tinha um sonho de surfar. Ele era portador de uma doença, né? Ele tinha um tumor cerebral. O seu pai, preconceituoso, não queria deixar ele seguir o caminho desejado, e quando descobriu a doença do filho, a vida mudou bastante. É um livro muito gostoso de ler, eu recomendo. O livro Buscar é Preciso é um livro que fala sobre vidas passadas, né? É um livro que aborda a ideia da reencarnação, é um livro muito interessante. E o terceiro livro, Sempre Há um Recomeço, fala sobre bullying, fala sobre mediunidade, fala sobre preconceito, né? Também um livro excepcional. Desde cedo eu sempre me vi embrenhado em muitos pensamentos, desde jovem, né? E tive muitas experiências na minha vida, passei por muitas dificuldades e sempre tive o desejo de compartilhar isto com as pessoas. Sempre escrevi, mas nunca pensei realmente que um dia chegaria a publicar uma obra. Sei que muitos que estão me assistindo também devem ter os seus escritos, seus desejos de publicar um dia um livro, né? Meu conselho é que sigam em frente, né? Como eu fiz. E hoje eu consigo compartilhar com as pessoas as experiências de vida, os meus tropeços, os meus encontros, né? Sem dúvida eu acredito em Deus. E acredito que Deus é um só. Não importa a religião. Existe um Deus apenas para todos os povos. O mesmo Deus do judeu é o mesmo Deus do muçulmano, que é o mesmo Deus do budista, do católico, do protestante, do espírita. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Deus está presente em nossos corações, em nossas mentes. E muitos esperam provas da existência de Deus, manifestações sobrenaturais, intervenções fantásticas. Mas eu penso que Deus está a todo momento nos dando apoio, nos incentivando, né? Dentro de nós mesmos, dentro de cada um está Deus. Muitos céticos da ideia de Deus argumentam que se existisse um Deus bom e perfeito, ele não deixaria que ocorressem grandes calamidades ou guerras. Mas é importante frisar que Deus nos deu o tesouro mais rico de todos, que foi a existência. E para que possamos existir, nós temos que ter o livre-arbítrio. Nós temos que aprender pelos erros e pelos acertos. Não só de forma individual, mas coletiva também. Eu acho que Deus nos permite seguir o próprio caminho, experimentando, aprendendo, colhendo e evoluindo. Nós temos aí a eternidade para evoluirmos, para vivenciarmos as benesses de Deus. Nesse momento nós estamos dando os primeiros passos, engateando, caindo, levantando, aprendendo. Volto a dizer, não apenas como indivíduo, mas como coletividade também. Eu acredito que existe compatibilidade entre o pensamento científico e o pensamento religioso. Durante muito tempo a religião foi coerciva, foi impositiva, ditatorial, e impediu o homem de raciocinar, de pensar por si próprio. Depois, mais tarde, a ciência explodiu e
os primeiros cientistas colocaram de lado a religião. Hoje já existe uma busca de compatibilizar os dois pensamentos. A ciência descobre universos surpreendentes, o universo quântico, a teoria das cordas, a possibilidade de outras dimensões, de outros universos. Cada vez mais ela se surpreende com a criatividade presente nesse grande cosmos em que nós estamos inseridos. Existe um sentido presente, e esse sentido pode ser percebido sim pela ciência, e ele pode ser percebido sim pela intuição. Então eu acredito na possibilidade de se compatibilizar o pensamento científico e religioso. Acredito que o homem do futuro vai ter mais facilidade de fazer isso. Nós vivemos hoje um momento crítico para a humanidade. Nosso planeta, ele tem recursos limitados e a população cresce a cada dia. O consumo está desenfreado, as pessoas estão cada vez mais materializadas, materialistas, digamos assim. Elas estão sempre em busca do novo, de consumir, e elas não estão percebendo que em breve não vai haver mais recursos, que em breve tudo vai se esgotar. E aí vai surgir uma grande crise universal, né? Universal não digo, desculpe, aí vai surgir uma grande crise aqui no planeta. Então é importante que o homem neste momento possa se conscientizar da necessidade de preservar os recursos do planeta. Nós falamos de livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio do ser humano é sempre respeitado. E eu tenho certeza que Deus tem um bom destino para todos nós e para o nosso planeta também. Mas a transição, ela pode seguir dois caminhos. Pode ser uma transição equilibrada, harmônica, ou pode ser uma transição um pouco mais crítica, dependendo das escolhas que o ser humano fizer daqui para frente. A lei da destruição, ela sempre existiu. Para que você construa algo novo, você tem que destruir. Mas existe uma diferença: destruir por destruir e destruir para reconstruir, né? Isso depende do que está dentro de cada um. Você não está destruindo simplesmente como o homem tem feito com o planeta. Você deseja destruir para reconstruir um mundo novo. É diferente, né? Sempre vai haver destruição, né? Mas ela pode ser seguida de uma reconstrução, ou o ser humano é que vai escolher. Todos nós entendemos um dia que nós não somos apenas um indivíduo, nós somos seres coletivos. Quando nós percebemos que a nossa felicidade depende intimamente da felicidade daquele que está do nosso lado, ocorre uma mudança de eixo. Nós então descobrimos o quanto nós somos egocêntricos e o quanto isso nos impede de ser felizes. Então nós buscamos um caminho novo, onde a gente busca deixar o egocentrismo caminhando na direção do altruísmo. E é natural então que nesse momento nós cada vez mais procuremos ajudar o nosso semelhante, porque só assim a gente vai se ajudar. Do ponto de vista espírita, né, nós estamos passando hoje pelo que é chamado de transição planetária. O que seria a transição planetária? De acordo com a doutrina espírita, existe uma gradação de mundos no universo. Não só o planeta Terra é habitado, existem muitos planetas no universo afora que são habitados. A própria ciência hoje,
com seus telescópios maravilhosos, sejam aqui da própria Terra ou telescópios que estejam localizados no espaço, já começam a descobrir centenas, milhares de planetas ao redor de estrelas que não o Sol. Seria muita ingenuidade acreditar que somente o planeta Terra é portador de seres viventes ou mesmo de seres inteligentes. Então, dentro do universo existem muitos planetas habitados. E cada planeta vai ter a sua missão própria, ou seja, vai ter o seu estágio evolutivo. O nosso planeta, segundo a doutrina espírita, está passando por uma transição. Está passando de uma fase que se chama de provas e expiações para uma fase nova, que se chama de regeneração. O que caracteriza cada fase? A fase de provas e expiações seria aquela onde o mal ainda prevalece sobre o bem. Já a fase de regeneração, o bem já prevalece sobre o mal. Segundo a doutrina espírita, o nosso governador espiritual, que seria Jesus Cristo, está à frente desse processo de transformação. Segundo informes que nós temos, de muitos médiuns reconhecidos, a partir de 2000 já não está sendo mais permitido o reencarne de espíritos que não tenham dentro de si já a vontade do bem. Porém, nas últimas décadas, foi permitido o reencarne de muitos espíritos ainda considerados de pouca evolução. Irmãos nossos, ainda em sua fase, digamos assim, infantil, propensos ainda ao mal, propensos ainda ao vício, né? E hoje nós podemos evidenciar isto no planeta, onde nós constatamos uma crise ética em decorrência justamente desta oportunidade que está sendo dada, essa oportunidade derradeira que está sendo dada a esses espíritos. Mas, de acordo com a doutrina espírita, em breve, esses momentos turbulentos vão deixar de existir. Gostaria de parabenizar a Sitcom TV por esse trabalho, por trazer às pessoas informações de qualidade, que possam trazer um real benefício para as suas vidas. Espero que vocês continuem sempre neste caminho, e fiquei muito grato por estar aqui hoje conversando com vocês. Muito obrigado pela oportunidade.